Então a nossa casa era um centro de macumba. E quando eu nasci, minha mãe me apresentou, entregou para os Exu Tranca-Rua. Eu tinha proteção, segundo ela, eu tinha proteção dos Exu Tranca-Rua. Fui batizado lá na macumba, na feitiçaria. O evangelho era bem devagar, porque havia muitas perseguições. Batiam nos crentes, invadiam a igreja, batiam literalmente, irmão, batiam mesmo. Os cultos na praça, as pessoas iam com um pedaço de pau, pedra, e batiam, espancavam. Era uma perseguição. E lá em casa, então, a ordem era. Porque naquela época o padre falava que quem lesse Bíblia ficava doido. Então ninguém podia ler Bíblia. Os católicos não podiam ler Bíblia. Hoje está todo mundo com Bíblia na mão, hein? Que maravilha, hein? Mas naquela época não, senhores. Então meu pai disse assim, meu filho, é o seguinte, tem um bando de desocupado, de vagabundo, de safado, uma turma que não quer trabalhar, veio com um livro preto debaixo do braço. E quando eles vão para as casas, eles ficam rezando, e desce ali, bode preto, e ali baixa ali um espírito do diabo. E aqueles crentes começam a falar um idioma, começam a miar igual gato, latir igual cachorro. É um povo desgraçado. Se eles colocar o pé aqui, se eu estiver em casa, eu vou arrebentar de pau. Mas se eu não tiver, Léo, que era eu, mais velho. Léo, eu tenho mais dois irmãos, Jurandir e Wilson, que são pastores também hoje. Se esse povo chegar aqui, mas desce o pau. É para bater mesmo. Então, pronto. Mas só que um dia, irmãos, aparece uma mulher doidinha, louquinha. E eu descobri que Jesus, ele gosta de crente doido. Crente varrido. Porque o crente doido de Jesus disse, vai, ele vai. Prega, ele prega. Fala, ele fala. Oh, aleluia. Ele não tem medo. Ele vai, porque ele sabe que Jesus está com ele. Vai com ele também. Aleluia. Essa mulher bateu palma. Minha mãe foi abrir a porta, porque a nossa casa era um centro de macumba, irmão. Nossa casa era um centro de macumba. A minha mãe é índia e o meu pai é filho de espanhol. Agora imagina, índio misturado com espanhol. Dá alguma coisa boa? Bom, eu tenho esse sangue aí na veia. Bateu na porta, minha mãe foi atender. Crente, irmão, com a Bíblia debaixo do braço. A minha mãe é desse tamanho. Você sabe que todo baixinho é invocado. E eu sou invocado. A minha mãe, quando viu a Bíblia, ela se armou o espírito. E aquela crente, irmão, cara de pau. Oi, Emília! Por favor, deixa eu entrar que eu estou morrendo de sede. Naquela época não tinha ônibus nos bairros. Uma pessoa que tinha uma bicicleta era meio riquinho. Uma bicicleta. Não era no pesão mesmo. Não tinha ninguém que não tinha carro. Quem tinha uma bicicleta era riquinho. Ela andou, meu irmão. Andou para chegar na nossa casa ali. Ela andou algumas horas. E realmente estava um sol muito quente. Ela disse, Emília, eu estou cansada. E a mãe ficou na porta para não deixar aquela crente entrar. E ela disse, por favor, sai da frente que eu estou cansada. E entrou na cara de pau. E sentou. Vai lá buscar água para mim que eu estou com sede. A minha mãe já estava, meus irmãos, em cada fio de cabelo tinha um demônio. Na cabeça da minha mãe, em cada fio de cabelo. A minha mãe foi lá buscar água, mas com raiva. Mamãe com raiva, porque é cada Bíblia. E ela tomou água. A nossa casa era uma casa de madeira, só tinha santo. E aquela criança, sabe o que fez? Disse assim, Emília, eu vim aqui porque Jesus me mandou. Porque ela trabalhava com a minha mãe no centro. E ela era uma crente desviada, irmãos. Desviada. E naquele dia ela retornou, ela voltou para a casa do Senhor. E o Espírito Santo disse, vai lá, porque ela precisa de Deus na vida, e vai lá, fala a minha palavra, e ela foi, porque ela é doidinha de Deus. E ela chegou, sentou, na cara de pau, disse, Emília, esse santo aí não vale nada, olha. Não vale nada. Sabe o que a Bíblia diz?
Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem braço, mas não atende. Esse não vale nada. E eu sirvo um Deus, o meu Deus tem olho e vê, o meu Deus tem boca e fala, o meu Deus tem pé e anda, o meu Deus, a mão deles está estendida para abençoar. A minha mãe em pé. A minha mãe estava em pé, não sentou não. Porque a minha mãe dizia, olha, a hora que ela levantar, eu vou derrubar ela. Porque a minha mãe tinha tanto poder, tanto demônio, irmãos, que ela olhava para as pessoas caíam. E a crente não estava nem aí. Negócio seguinte, tem mais ainda para te ver, Emília. Eu trabalhei contigo aqui no centro. Tu és uma macumbeira, feiticeira. Sabe o que a Bíblia fala? Macumbeira, feiticeira. Vai tu para os quintos dos infernos. E tu vai a primeira, tu vai de cabeça para baixo para o inferno. Ah, não, ai. A minha mãe começou a tremer de ódio. E a crente não estava nem aí. Só que ela estava muitos anos desviada. E ela falou mais ou menos uns 5, 10 minutos, irmão. E acabou o repertório da crente. Acabou o assunto. Ela se levantou. E a minha mãe disse, agora. Ela pegou a Bíblia e disse, Emília, isso aqui é o livro de Deus. Ela fechada é um livro. Aberta é a boca de Deus falando. Eu te trouxe essa Bíblia de presente. Pega a Bíblia e lê a Bíblia, porque é o caminho, que ela vai te mostrar o caminho que vai para o céu. Estendeu, entregou para minha mãe não pegou a Bíblia. Não pegou. Minha mãe estava olhando para ela, sério, irmão, para fuzilar aquela mulher. A irmã estava tão inocente. Ela disse, pega, eu estou dando presente. E ela olhou para minha mãe. Quando olhou para minha mãe, a minha mãe estava espumando. A minha mãe estava possessa. Ela aí que se intocou, irmãos, aí que caiu a ficha. Ela disse, ai meu Deus! A minha mãe estava... Ela disse, meu Jesus, tem misericórdia. E ela, meus irmãos, a irmã Mailde olhou dentro do olho da minha mãe. Disse, Jesus tem misericórdia. A minha mãe caiu. Tum. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, o crente tem poder, o crente tem poder. Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Aonde o crente vai, Jesus vai também. Aonde o crente bota a planta do pé, Jesus também coloca. Aleluia. A irmã estava ali, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e a minha mãe caiu por terra. Ela, meus irmãos, e ela sabia que a minha mãe tinha legiões de demônios. Ela disse, em nome de Jesus, os demônios não se manifestam. Pegou a mão, levanta. Minha mãe levantou, senta. Minha mãe sentou. A minha mãe estava meio abobalhada. Olha assim, com os olhos bem... Aonde eu estou? Está dentro da tua casa. O que é que aconteceu? Tu está cheio de capeta. Negócio é o seguinte, pega a Bíblia. Eu vou embora, outro dia eu volto. E cascou fora, irmão. Cascou fora. A minha mãe ficou ali, irmão, com a Bíblia na mão. Nunca tinha pegado uma Bíblia. Ela pegou e embrulhou a Bíblia nos panos. Foi lá e botou lá no guarda-roupa, irmão. Abriu o guarda-roupa e colocou a Bíblia lá. Sentou na beira da cama e invocou os guias. E ela disse assim para os guias, que espírito foi esse que me derrubou? Até então... As pessoas caíram na presença dela. E ela caiu na presença, nos pés de uma crente. E ela entendeu que o crente tem um espírito mais forte. O crente tem um espírito mais poderoso. Há no meio dos crentes um espírito. Que espírito foi esse? Aleluia! Sabe o que aconteceu? Ela teve um arrebatamento de espírito. Porque o Espírito Santo entrou em ação. E ela foi em determinado lugar, meus irmãos. Poxa, não era para me contar para o senhor, eu estava pregando aqui, eu fugi totalmente do assunto, mas é o Espírito Santo que está fazendo isso aqui. Olha aqui, escuta, ela foi em determinado lugar, ali tinha uma mulher que trabalhou com ela 20 anos na macumba, e essa mulher morreu dentro do centro de macumba, irmãos. E aquela mulher disse, Emília, tu viesse para o inferno. A minha mãe disse, ai, espera aí, tu está numa boa aí, isso aqui foi inferno, é por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui, porque está numa boa. Eu disse, não estou não. Emília, o inferno é real. Existe um lugar de tormento. E eu estou nesse lugar de tormento. Mas você está numa boa. E entram homenzinhos, pequeninos, esqueléticos, bem magros,
com os olhos bem esbugalhados, foi entrando naquela sala, e todos olhando para minha mãe, e a minha mãe não conseguiu mais sair dali, se mexer. Ficou neutralizada. E aqueles homens foram entrando, minha mãe disse, quem são esses homens? Demônios. Um pior do que o outro. Não creio. E aquela mulher chamou um daqueles homens, toca nela, para ver onde ela veio parar. E aquele homem fez se aproximando, a mamãe tentou querer sair do lugar, não conseguiu mais, irmãos. E aquele homem tocou na mão da minha mãe. Num abrir e piscar de olhos, minha mãe foi transladada para um determinado lugar, agora não estava mais sozinha. Eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas gritando. Pessoas arrancando o cabelo, irmão. Água. Água! Água, irmão! O tormento do inferno é coisa terrível. Mamãe disse que eu como tipo de uma onda. Eles iam por debaixo daquela onda, e quando eles saíram, irmãos, para cima, eles começavam a gritar, Deus! No inferno é o lugar que mais se ora. No céu não tem oração. No céu tem oração. No céu se adora. Cadê os adoradores aqui nessa noite? Aleluia! No céu se adora! E no inferno, o que mais sofre no inferno são os desviados. Mamãe gritava, água. E ela começou a escutar, irmãos, gritos de crianças. Não viu crianças no inferno. Porque a Bíblia, se você olhar lá em Lucas 16, 19, irmãos, diz que está tormentos, está no plural. No inferno existe graus de sofrimento. Existe esse lugar. Jesus que falou esta palavra. E ela começou a escutar crianças. Ai, mãe, água, mãe, pão, mãe. Crianças que minha mãe sacrificou na macumba. Minha mãe trabalhava com magia negra. Magia negra, meus irmãos, para quem já mexeu com o espírito, sabe muito bem o que eu estou falando. Magia negra é só para matar, para destruir. Destruir casais. Destruir, matar. Literalmente matar. Pessoas iam lá em casa, Dona Emília, eu trabalho, meu marido trabalha, nós não temos casa, não temos carro. O meu vizinho, só ele que trabalha. Eles têm casa, eles têm carro, eu quero que o senhor faça um trabalho para eles perder tudo. E a primeira pergunta, tem criança? Tem. Então me traz um par de sapatos, uma roupa da criança. Se não conseguir, me traz uma barra de chocolate. E a pessoa levava a ver barra de chocolate, o sapatinho da criança, uma camisa da criança. E minha mãe entrava sexta-feira, meia-noite, meus irmãos, todo de preto, com a caveira nas costas, uma caveira. E ela entrava naquele quarto tinha uma cida parecida. São Jorge, uma luz vermelha e um boneco todo negro. E ela enchia aquele boneco de alfinete. Cada alfinete era um espírito que ia se apoderar da criança. O primeiro alfinete que colocava na garganta do boneco, para a criança não beber e não comer mais. Pegava um sapo, pegava o nome da criança, colocava na boca do sapo e costurava a boca do sapo, deixava dentro de uma caixa, para o sapo não se alimentar. Irmãos, quando aquela criança comia um bombom, comia, a partir daquele momento a criança não ia mais comer e beber, irmãos. A criança começava a gritar, dor, doía o corpo todo, porque cada alfinete era um espírito. A mãe, os pais faziam o que faziam de tudo. Levava a criança para os médicos, irmãos. O médico virava a criança do avesso e não achava enfermidade, porque era espiritual. O sapo ia secando, a criança ia secando. A criança dizia, mãe, água, mãe. Dava água, a água caía. Batia no estômago e voltava. Tudo que batia no estômago voltava. Nada ficava no estômago. O sapo ia emagrecendo, secando, a criança ia secando. O sapo morria sequinho, a criança morria sequinha, irmãos. Não foi uma nem duas crianças, foi muitas crianças. Ai, mãe, água! Ela fechava os ouvidos. Eu não quero ouvir! Eu não quero... Aquela mulher dizia, crianças que tu mataste, elas estão gritando por justiça e por juízo. Tu mataste essas crianças.
No desespero, irmãos, aquela mulher disse: Emília, o homem lá em cima está te dando a última oportunidade. Siga o caminho estreito. Na terra tem um povo que serve o homem lá em cima. É bíblico. Lucas capítulo 16, aquele homem rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, que estou atormentado nesta chama. Manda que Lázaro, um dos mortos, vão lá na casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos. Quem está no inferno quer ser pregador. Quem está no inferno quer ser meus irmãos missionários. Quem está no inferno quer pregar o evangelho. Mas é tarde demais. Portanto, meu querido, é hoje. Se quiser fazer alguma coisa para Deus, faça hoje. Prega hoje, fala hoje, testifica hoje. Fala que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus é Deus. Aleluia. Ei, onde estão os missionários de Deus aqui? Aleluia. Siga o caminho estreito. Quando a minha mãe voltou a si, o espírito voltou no corpo dela. Ela estava caída no chão. Ela tinha suado tanto que a roupa tinha colado no corpo. Ela correu na cozinha para tomar água, irmãos. Tomei um copo, 2 copos, 3 copos de água. Quanto mais água bebia, a sede ficou impregnada. Quanto mais bebia água, mais sede tinha. E ela começou a gritar, sozinha dentro de casa, era um sábado à tarde: quem é o caminho? Quem é o caminho? Aonde encontra esse caminho? Ela correu, irmãos. Lembrou da Bíblia? Aleluia. Ei! Ela, senhores! Aqui está os documentos de Deus. Aleluia, aleluia, oh Bíblia. Ela correu, abriu a porta do guarda-roupa, busca a Bíblia. Nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Ela abriu a Bíblia. Como o Espírito Santo estava guiando. João capítulo 14, versículo 6. Ela abriu ali. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Ela não entendeu. Gritando dentro de casa: que caminho é esse? Que caminho é esse? Onde está esse caminho? No desespero, chega o meu pai. Meu pai é um demônio, irmãos. Meu pai é um satanás. Pensa num homem ignorante, um homem bravo, um homem violento. E os dois estavam para separar o meu pai e minha mãe, porque os dois brigavam igual 2 gatos e cachorro. A minha mãe era baixinha, pequenininha, mas pensa, meus irmãos, índia. Tem pimenta no sangue. E a minha mãe, escuta aqui as irmãs do ciclo de oração. A minha mãe era tão queridinha, tão boazinha, que deu 2 tiros no meu pai dentro de casa. De tão boazinha que ela era. Quase matou. Não matou porque Deus tinha um plano na vida daquela coisa ali, do meu pai. Queridos, os dois estão para separar. Disse Tid. O nome do meu pai é Alcides, o apelido de Tid. Tid, vem cá, eu quero falar contigo. Vá para os quintos dos infernos. Não vou não. De lá eu vim. De lá eu cheguei de lá agora. Senta aqui, eu quero falar contigo. Não, senta aqui, por favor, eu quero falar contigo. Aí contou para meu pai o que tinha acontecido com a mulher que foi lá, pregou para ela, e ela foi em determinado lugar, e agora aquela mulher falou que tinha o caminho, a verdade e a vida, e ela agora não sabia que caminho é esse. Sabe o que aconteceu? Deus usa os filhos e aluga o ímpio. Deus usa os filhos e aluga o ímpio. O que é que Deus faz? Sabe o que aconteceu? Deus alugou meu pai. Esse santo aí não vale nada. A crente falou certo. Eu não gosto de crente, eu odeio o crente, mas essa crente falou certo. E tu, macumbeira, feiticeira, era para ficar lá no inferno. Nem o diabo te quer. Tu era para ficar lá, dessa desgraça. Veio para cá ainda. Nem Satanás te quer lá. Aí ela disse, a minha mãe disse assim, aquela mulher falou que na terra tem um povo que serve o homem lá em cima. Tem? Ele disse, eu conheço sim.
Naquela época, meus irmãos, tinha pouquíssima igreja em Blumenau, mas tinha a Assembleia de Deus muito forte, e a igreja católica. Ele disse, olha, eu conheço a igreja Assembleia de Deus. Lá já tinha jogado pedra na igreja, quebrado as vidraças. Eu não gosto daquele povo, sabe que eu tenho ódio daquele povo, um povo nojento, um povo safado, um povo canalha. Se eu pudesse matar tudo, matar todos os tempos para fazer sabão, eu matava e fazia sabão. Não gosto daquele povo. Tem um povo lá que, eu conheço algum lá que não vale nada. São mentirosos, compram e não pagam. Mas, que é crente de verdade é crente. Tem povo lá que serve a Deus sim. E Deus está lá no meio desse povo. A minha mãe disse, eu posso ir lá? Vai e fica lá. Não vem para casa não, fica lá, morando lá. Minha mãe se aprontou e foi para a igreja, irmãos. Sábado à noite. Quando ela chega na igreja, uma fila de gente. A minha mãe foi chegando, foi entrando. Um porteirinho mais baixinho do que ela ainda. Olha, veja só. Ei, onde a senhora vai? Vou entrar aqui na igreja. Não vai não. Nem jeito nenhum. Por quê? É Santa Ceia. Imagina 70 anos atrás, como era a Assembleia de Deus. Só os membros que entravam tinham que apresentar a carteirinha. Ficava dois lá na porta, irmãos, dois porteiros, tinham que entregar a carteirinha, olhar para a carteira, olhar para o camarão. Entra. Quem não tivesse carteirinha e tivesse carimbado, não passava nem vento, irmão, não passava nem vento. A minha mãe de calça esporte, tá entrando. Não, a senhora volta, porque só amanhã. E por quê? É Santa Ceia só para os crentes. Como minha mãe era invocada, eu disse, vou entrar aqui hoje, é agora. Ele disse, não vai entrar não. Vou entrar sim. Agora dois baixinhos, irmão. Eram dois baixinhos invocados. A minha mãe, quando saía de casa, ela saía, meus irmãos, sempre com uma bolsa. E aquela bolsa, ela tinha batido num amante do meu pai, quase matou a mulher de tanta pancada, quebrou a mulher todinha. E a mulher disse, eu vou te matar. Ela disse, enquanto tu me mata, eu te mato. E quando ela saía de casa, ela saía armada. Aí, terrível, irmão, terrível. Pensa. A mulher tinha pimenta no sangue. Aí, querido, escuta. O porteiro disse, a senhora não entra. Ela pegou, abriu a pasta, pegou uma mola e caiu de molada em cima do porteiro. Os crentes que estavam na fila, pastor Neemias, teve crente que passou dentro da parede. Voou crente para tudo quanto é lado. E ela de molada em cima do crente, que pula daqui, sangue de Jesus tem poder, mas naquela hora não funcionou o sangue de Jesus. Funcionou a mola. Irmão, virou um inferno. Naquela bagunça, chega a irmã Maílde, que tinha pregado para ela. Quando viu aquela confusão, disse, meu Deus! Emília, para com isso. A minha mãe já deu uma molada. Ai, para com isso, sou eu. Para, pelo amor de Deus, para. O que está acontecendo? Eu quero entrar aqui e vou entrar. E o porteiro lá disse, não entra não. Mas longe, irmão, longe. Não entra não. Vai entrar sim. É nesse momento eu vou falar com o pastor. Foi lá correndo falar com o pastor. Antônio Lemos. O primeiro pastor a ser consagrado no estado de Santa Catarina. Não ria nem que pagava dólar. Que sisudo, filho. E ele estava estudando a Bíblia porque ele ia pregar. Para falar com o pastor naquela época, irmãos, para você falar com o pastor, você tem que jejuar 3 meses. Respeito. Dá licença, pastor. Pastor, eu falei isso à tarde com uma mulher. Eu trabalhei com essa mulher na macumba. E falei com ela, ela está na porta da igreja e quer entrar. Ela disse que quer entrar e vai entrar. O quê? De jeito não. De jeito nenhum. Pastor, deixa a mulher entrar. Até hoje é Santa Ceia, mulher. Só entre os crentes e membro ainda. Agora uma macumbeira. Pastor, mas deixa, abre um precedente para ela, pastor. Porque se Jesus salvar essa mulher, pastor, essa mulher, em cada fio de cabelo tem um demônio. Pastor, ela entra no diabo e o diabo fica endemoniado. Deixa a mulher entrar, pastor. E abriu a boca a chorar. Aí,
O pastor chama um presbítero. Vai lá resolver esse problema. Que tu resolve, está resolvido. Diz que tem uma mulher braba ali na porta que quer entrar, porque quer entrar. Vai lá, vai resolver. Um baita de um homem, quase 2 metros de altura. Mas foi lá, aqui um galegão alto. Boa noite. A minha mãe dando para o lado do outro. Brabo igual uma onça. Boa noite, boa noite. O que é que a senhora deseja? De novo! De novo! O que é que eu desejo? O que é, rapaz? Seu alemão! E falou um palavrão lá, que ela xingava até a 4ª geração. Vou entrar aí. Eu disse, não. Não entra. O quê? Não é? Não. Hoje é só os crentes e hoje só tem, é para os crentes porque temos a Santa Ceia. A minha mãe abre a pasta, irmão. A bolsita. Abriu a bolsita. Pega o revólver 38. Eu te dou um tiro na cara, seu alemão, tal, falou um palavrão. E apontou. Quando apontou, irmão, tinha um grupo de crentes assim, meu Deus. Teve crente que nasceu asa. A Bíblia diz que tem um anjo com 6 asas lá, teve crente que teve 10. E o dirigente, por favor, pelo amor de Deus. Por favor, minha mãe, eu tiro na cara agora, seu alemão. Eu vou entrar. E o porteiro gritou, não entra, não deixa. E a minha mãe apontou, ele... Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma esposa para sustentar. Aí, irmãos, acabou a valentia. Depois que inventaram o revólver, acabou o valente, irmãos. O que a senhora quer? Eu quero entrar aí. Entra, pelo amor de Deus, pode entrar. Entra. A irmã Maílde agarrou na mão. Guarda esse revólver aí, mulher. Cala a boca, também estudou tiro na cara também. Não, vamos dentro da igreja. E abriu a porta da igreja. Irmãos, há 70 anos atrás, naquela época tinha sinetas. Você sabe de sinetazinha, aquela sininho? Aquele sininho se usava, o senhor sabe muito bem, que usava a sineta, pastor, para parar, fazer os crentes parar de orar. Era para parar de orar. Quanto mais sineta batia, mais fogo descia. Quando o pastor começava a bater a sineta, irmão, para cantar os hinos de Jesus, batizado 10, 15 com o Espírito Santo, criança falando línguas estranhas, os jovens dançando no Espírito, tinha fogo na porta, tinha fogo no seio da igreja, tinha fogo no altar, era fogo, 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 e Deus falava, Deus batizava, Deus curava, irmão, ali tinha fogo de Deus. E aqui também tem, porque Jesus é o mesmo. Ele quer mandar fogo, Ele quer te renovar, Ele quer te batizar, Ele quer te curar, Ele quer fazer milagre, porque Ele é o Deus de milagres. A minha mãe, que isso? Poder de Deus. Começou o culto, cantaram, veio a palavra, e o pastor foi fazer um apelo, porque o dirigente disse, a mulher está aí. E o pastor disse, aqui tem uma senhora que não é crente, ela é espírita, mas ela assistiu, né? E a gente então abriu um precedente. A senhora está aí, cadê a senhora? Minha mãe disse, eu estou aqui. Pastor, a senhora queria fazer o apelo, mas o presbítero disse assim, pastor, a mulher está armada. E a mulher doidinha. Faz não, faz apelo não. O pastor ficou lá, irmão, a senhora quer... Ai. E a minha mãe em pé. E os crentes tudo olhando, irmão. Uma macumbeira? Santa Ceia? A senhora quer... Bateu com a senhora. A senhora quer aceitar Jesus? A minha mãe disse, quero! Levanta a mão! Vem! Irmão, já tinha poder de Deus na igreja. Foi a mesma coisa jogar uma bomba dentro da igreja. Pum! Os crentes começaram a pular igual pipoca. Ela veio para frente, chorando. A irmã Maílde embaçado com ela, dobrou os joelhos. O pastor mandou o presbítero, vai lá e ora por ela. Disse, eu? Olhou lá, minha mãe estava sem a bolsa, porque tinha deixado a bolsa no banco.
Você vai lá orar por ela. Presbítero, aquele presbítero que minha mãe que dá um tiro na cara dele. Ele olhou, não estava a bolsa ali. Ele foi lá e, Senhor Jesus, abençoa essa mulher. Liberta essa mulher. Irmãos, e a minha mãe chorando. E a Maílde agarrada chorando com ela. E aí os crentes pulando com pipoca. Irmãos, quando ele disse assim, amém, a minha mãe deu um salto. Saltou. E quando bateu com o pé no chão, Jesus batizou-la com o Espírito Santo. Jesus batizou, Jesus batizou, Jesus batizou, Jesus batizou, aleluia. E o presbítero disse, pastor, Jesus batizou a macumbeira. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo. Ele está aqui e quer batizar também. Não falou mais em português. O culto meu pai da Santa Ceia foi o maior problema. Deram a Santa Ceia e minha mãe foi para casa falando línguas a pé. E não era perto não. Chegou em casa meia-noite falando línguas. Chegou lá no quarto, lá nos fundos lá tinha um quarto. Ela foi lá, pegou um martelo. Veio falando línguas. Abriu a porta da casa falando línguas. Foi lá no quarto, naquele quarto que ela só entrava sexta-feira, meia-noite. Isso já era quase 1h da madrugada, irmãos, de domingo. Ela entrou naquele quarto falando línguas. A primeira cacetada foi na cabeça da Cida. Tum, aleluia, lá se foi. Pegou o São Jorge, quebrou o São Jorge. Pegou o boneco, rasgou o boneco e tacou fogo, falando línguas estranhas. Foi lá na sala, pegou todos os santos e começou a queimar tudo, queimou. E santo de gesso, ela quebrou tudo, falando línguas estranhas. Limpou a casa, acabou com tudo. E aí, irmãos, era quase 1h30, quase 2h da madrugada. Ela estava tudo limpinho. Ela falando língua estranha, sozinha dentro de casa, não tinha mais nada. Pegou aqueles vestido branco, vestido preto, vestido preto e vermelho. Tacou, meus irmãos, álcool e queimou aqueles vestidos. Aqueles colares, quebrou tudo e tacou dentro de uma fossa, falando línguas estranhas. Foi lá na sala. Foi lá e abriu a porta da sala, escancarou a porta da sala. Abriu a porta da sala e disse, entra, Jesus. Aleluia. Entra! Entra na minha casa! Essa casa vai ser casa de oração. Aqui eu vou orar, aqui eu vou cantar, aqui eu vou adorar. Entra! Entra! Aleluia! E Jesus entrou em nossa casa. Aleluia! E a nossa casa, aquela casa que era uma casa de macumba, se tornou um ponto de pregação. Glória a Jesus. Entra, Jesus. Aleluia. Sinta a presença dele aí. Aleluia. Sinta a glória dele aí. Ele é o mesmo. Jesus não mudou. Ele continua batizando. Ele continua salvando. Ele continua curando. Ele continua falando. Ele continua se manifestando. Entra, Jesus. Entra aqui. Entra. E abençoa os teus filhos que estão aqui. A cidade era fraca em defesa. Representa Doronel Camilo. Representa você quando estava lá no mundo, essa cidade fraquinha. Ai, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que Paulo falou em Romanos capítulo 5 e 6? Paulo diz assim, meus irmãos, Romanos 5 e 6, pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quando ainda éramos fracos, essa cidade fraca representa o homem sem Deus, representa o homem sem esperança, o homem sem salvação, representa Doronel Camilo quando estava lá no mundo, representa você quando estava no mundo. Eu era essa cidade fraca. E o homem sem Deus é um homem fracassado. O homem sem Deus é um homem derrotado. O homem sem Deus é um homem débil. O homem sem Deus é um homem impotente. É incapaz de enfrentar o diabo, meus queridos irmãos. Porque Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo falou essa palavra. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Eu estava morto
espiritual, você estava morto espiritual, Jesus me deu vida. Alamai de Candarai, tu tens vida aí, irmão. O Espírito Santo te deu vida. Se você tem vida, então você tem razão para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor. Tem vida aí. Alemã de Caramai, aleluia. Só que, meus irmãos, só que o futuro do pecador não é nada melhor. O homem é fraquinho, derrotado, débil, mas o futuro do pecador não é nada bom. Irmãos, como pregador do Evangelho, eu não tenho coragem para chegar para um jogador e dizer: eita, tudo bem, fica tudo bem. Eu não tenho coragem para chegar para uma prostituta e dizer: olha aqui, está legal, tudo bem, a tua vida está bem, fica numa boa. Eu não tenho coragem para chegar para um beberrão e dizer: olha aqui, está tudo bem, continua nessa vida. Eu não tenho coragem para chegar para um viciado e dizer: olha aqui, está tudo bem. Eu não tenho coragem para chegar para um drogado e dizer: meu amigo, está tudo legal. Não, não, não. O futuro dele é pior, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus 9:27. E como os homens estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. O futuro do pecador é pior. Vai ser pior. Portanto, eu tenho que tirar essa responsabilidade dos meus ombros e falar e dizer: olha, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o caminho, Ele que perdoa pecado, Ele, somente Ele. Fala, meu irmão, fala, porque o pecador é essa cidade fraquinha. Eu vejo o segundo ponto dessa mensagem. Diz aqui, no versículo 14, a parte B do versículo: e veio contra ela, essa cidade, um grande rei, e cercou a cidade, e levantou contra ela grandes tranqueiras. Este rei, querido, este rei poderoso, que cercou a cidade, que jogou tranqueira na cidade, representa o inimigo da minha alma, da tua alma, Satanás. Ele, irmãos, ele cercou essa cidade, jogou tranqueira. Ele veio para arrasar, para matar todos os moradores daquela cidade. E esse rei, Jesus disse que ele só sabe fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. O diabo só sabe fazer isso: matar, roubar e destruir. E quem é esse rei poderoso, pastor Doronel? Quem é ele? Ele é um falso rei, irmãos. Ele é falso rei. Sim, senhores. Só que ele tem o poder nas suas mãos. Desse mundo está nas mãos do inimigo, irmãos. Infelizmente. Infelizmente. O Senhor Jesus, quando estava no deserto orando, 40 dias, 40 noites, ele apareceu para Jesus. E disse assim para Jesus: tudo isso te darei se tu prostrado me adorares. Olha que cara de pau, irmãos. Eu te dou toda a glória do mundo. Eu te dou, está nas minhas mãos. Meu Deus. E além desse rei poderoso, ele tem um exército poderoso, irmãos. Vocês se lembram de Marcos 5:9? Quando aquele homem gadareno se encontrou com Jesus, Jesus disse assim: como te chamas, legião? Praticamente, para aproximadamente 6.000 demônios numa pessoa, meu irmão. 6.000. O inimigo tem esse exército nas suas mãos. E diz a Bíblia que esse rei poderoso, ele cercou a cidade e jogou tranqueiras na cidade. É isso que ele faz, irmão. Ele joga tranqueira na vida do pobre pecador. A tranqueira das drogas, a tranqueira da bebedeira, tranqueira da prostituição. Meu Deus, são tantas tranqueiras, irmãos. E o pobre pecador quer vir, quer sair, quer se libertar, mas não consegue, meu irmão. Se eu perguntar para vocês aqui quantos fumavam, quantos bebiam, alguém vai levantar a mão. Quantos eram drogados, vão levantar a mão. Quantas vezes você quis se libertar? Quantas vezes você chorou? Meu Deus, eu quero sair dessa vida, eu não consigo. Eu não consigo. Eu quero me levantar como filho pródigo. Eu estou aqui, eu estou num chiqueirão de porcos.
Eu quero voltar para a casa do pai, mas não consigo, porque a Bíblia diz que foi para um país distante. Isso o inimigo sabe fazer, irmão, jogar tranqueiras na vida do pobre pecador. Agora, infelizmente, escuta essa palavra aqui, infelizmente, esse rei poderoso, ele também tem jogado muitas tranqueiras na casa dos crentes, no lar dos crentes. Ai meu Deus, pastor Dornel, pelo amor de Deus, sim, tranqueira da inveja, tranqueira do fuxico, tranqueira da calúnia, tranqueira da contenda, tranqueira da murmuração. É tanta tranqueira, irmãos, que ele joga na casa dos crentes. E tem muitos crentes dizendo assim: meu Deus, a minha casa era uma bênção, agora virou um campo de batalha, a minha casa virou um campo de guerra. Eu não entendo meu esposo não me entende, meus filhos não me entendem, eu não entendo os meus filhos, meus irmãos, é um jogando contra o outro, pai contra filho, filho contra pai, marido contra a esposa contra o marido, e se cumpre aquilo que Jesus profetizou em Mateus 10:36, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Nós pensamos que muitas vezes o inimigo está lá, e ele está dentro da nossa casa. Meu Deus, e agora, meu irmão, como tira essa tranqueira? Mas deixa eu encerrar. Eu vejo o terceiro ponto dessa mensagem. Um homem pobre, porém sábio, salvou a cidade. Vivia naquela cidade um homem pobrinho, porém sábio. Irmãos, precisava de um homem, naquele exato momento. Aquele rei poderoso cercou, jogou tranqueiras, coitados dos moradores, diziam: agora o que vai ser da nossa vida? O que será da nossa vida? Precisa alguém para se levantar contra esse rei, não tinha ninguém. Mas de repente aparece um pobrinho, tadinho, pobrinho. Sabe quem é esse? Irmão, interessante que esse homem apareceu no dia certo, esse homem apareceu na hora certa, esse homem apareceu no tempo certo, esse homem apareceu no momento certo, ele apareceu, esse homem. Quem é esse homem, pastor Dornel? Ei, Jesus de Nazaré. Jesus, oh nome lindo, oh nome maravilhoso, oh nome doce, mais doce do que o mel, é o nome Jesus. Se você puder falar o nome dele, Jesus, maravilhoso Jesus, poderoso ele é, aleluia. Ele apareceu no momento certo para libertar a pequena cidade, em defesa da cidade. Sabe o que é que Paulo falou? Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo diz assim, meus irmãos: porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Sendo rico, ele estava junto com o Pai, ele deixou a mansão celestial. Meu Deus, irmãos, meu Deus. Ele deixou, por favor, escuta. Ele deixou a mansão celestial. Ele deixou, estava junto do Pai, diante dos anjos, os anjos glorificando, os anjos exaltando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele deixou tudo isso para vir libertar Doronel. Meu Deus! Sendo rico, se fez pobre. E sendo sábio, ele livrou a cidade. Libertou a cidade. E aí você se lembra, irmãos, que Jesus, quando estava aqui na terra, ele agia com sabedoria. Ele agia com sabedoria. Olha aqui. Uma mulher foi pegada em pleno ato de adultério. E cada um com pedra na mão. Ei, Jesus, essa coisa aqui, ó, essa mulher aqui, ó, em outras palavras, essa vagabunda aqui, ó, essa adúltera aqui, ó, foi pega em pleno ato de adultério. E na lei de Moisés, manda que as tais sejam apedrejadas. E tu que dizes? E tu que dizes?
Diz a Bíblia que Jesus inclinou-se e começou a escrever. Com o dedo começou a escrever na terra ali. E diz a Bíblia que eles insistiram. Ei, estamos falando contigo uma coisa. Olha aqui para nós. Essa vagabunda aqui, ó, foi pegada em pleno adultério. E a lei manda que as tais sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Jesus, aquele que não tiver pecado, que atire a pedra. Primeira pedra. Inclinou-se, começou a continuar. O que é que estava escrito na terra? O que é que Jesus escreveu? Eu não sei. A Bíblia não dá detalhes. Mas eu creio no meu... Eu fico pensando assim, meu Deus, o que é que Jesus escreveu? Vem na minha mente assim. Certamente Jesus escreveu com letras garrafais. Cadê o homem? Cadê o homem? A lei manda que as tais sejam, mas os tais também. A lei manda que o adúltero seja apedrejado e a adúltera seja apedrejada. E você só trouxer a mulher. A lei manda que os dois. Cadê o homem? O camarada olhou e disse: ai, ai, ai. Com pedra na mão. Estava devendo. O outro olhou. Ih, eu também estou devendo. O outro, o mais novo, disse: se os velhos estão saindo porque estão devendo, então eu, então. A mulher ali, meus irmãos. E Jesus agachado. Não escutou mais nada, ninguém me falando mais. Jesus, olha, só estava a mulher. Mulher, ninguém te acusou? Não, nem eu. Nem eu. Nem eu. O homem sábio, o homem pobre agia com sabedoria. Encerro aqui com um quarto ponto, dizendo assim, ó. O homem sábio livrou a cidade. Os moradores saíram tudo gritando: vitória! Vitória! Saindo, um para cá, outro para lá, outro para cá, vitória! Mas aqui diz a Bíblia aqui, ó. Ninguém se lembrou do homem pobre cego. Ninguém se lembrou. Ninguém se lembrou. Foram todos gritando: vitória, vitória, vitória. Ninguém chegou lá e disse: olha aqui, obrigado, rapaz. Muito obrigado, meu Senhor, porque você salvou a minha vida. Você salvou a vida da minha esposa, dos meus filhinhos, da minha casa. Esse rei poderoso ia matar nós tudo. Muito obrigado. Ninguém, pastor. E o que é que fizeram com Jesus? Jesus, quanta coisa ele fez. Quantas curas. Quantos leprosos ele limpou a lepra. Quantos cegos. Meus irmãos, ele ressuscitava mortos. Mas quando ele estava na cruz, foi alguém se lembrar lá? Ninguém. Aquele cego de Jericó. Você não vê na Bíblia: Jesus, ei! Eu estava cego de nascença, tu me desse. Obrigado, Jesus. Eles estão te matando aí, mas eu vim te agradecer. Não. Os que foram limpos da lepra: ei, Jesus, olha aqui, eu fui limpo da lepra. Eu estou te matando sim, mas eu vim te agradecer. Não. Todos abandonaram ele. Aquele povo que estava condenado à morte, irmãos. Olha que consideraram. Eles consideraram uma vitória banal. Uma vitória comum, uma vitória simples. Uma vitória sem importância. Foi exatamente isso que fizeram com Jesus. A morte dele foi sem importância, irmãos. Os judeus disseram: ei, não queremos que ele reine sobre nós. E quando Pilatos disse: o que farei de Jesus chamado Cristo? Interessante, que eu estava lá em Israel, o nosso guia disse assim, ele era morou muitos anos aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha. Aí eu me fiz amizade com ele e disse: rapaz, ele meteu o pau em Jesus, meu irmão, desceu o cacete. Mas tinha uma hora que eu disse: rapaz, quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos disse assim: que farei de Jesus chamado Cristo? Era uma grande multidão. Ele disse: era uma grande multidão.
Muito. Os que estavam perto, ele dizia, os que estavam perto de Pilatos diziam assim: ei, crucifica-o! Crucifica-o! Mata ele! Mas os que estavam longe, irmãos, muito longe, que era uma grande multidão, eles gritavam para Pilatos: crucifica-o! Crucifica-o! Coitadinho dos católicos. Mata ele. Não queremos que ele reine sobre a nossa vida. Não queremos que ele seja rei na minha vida. Eles olharam Jesus como impostor, como imbecil, como meus irmãos, um maldito, um trapaceiro. Simplesmente isso. Agora uma pergunta eu faço para encerrar aqui, para fazer uma oração. Quem é Jesus para ti? Quem é Ele? Você tem se lembrado dEle na hora da tristeza, na hora da angústia, aleluia, na hora da bonância. Eu tenho isso aqui. Se eu tenho essa casa, se eu tenho esse carro, se eu tenho uma esposa, se eu tenho filhos, eu tenho um lar, porque Ele, o homem da cruz, me deu. Eu tenho saúde, porque Ele me permitiu, Ele deu essa saúde. Então eu estou aqui nesta noite dizendo: obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Jesus. Aleluia. Eu quero que os irmãos fiquem em pé, porque eu estou fazendo uma oração rápida com os irmãos nessa noite. Pastor Neemias, deixa eu orar com esta igreja, pastor Neemias. Muito obrigado, meu querido, pela oportunidade que tu me concedes. Mas, irmãos, quem é Jesus para ti? Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. E quando Jesus estava deitado ali na canoa ali, dormindo, porque os discípulos não conversaram com ele. Escuta. Não era para Jesus deitar ali na proa e dormir, irmão. Não era o lugar de Jesus na proa. O lugar de Jesus era na proa é na frente. Ele deitaram e disse: ó, Jesus, nós conhecemos de pesca. Pedro dizia assim: eu sou pescador desde... Eu entendo muito bem de remo. Então você é carpinteiro, tu não entende nada de pesca. Fica aí. Na popa do barco, fica aí. Jesus deitou e dormiu. O diabo aproveitando: vou matar Jesus, vou matar Jesus, vou matar. Foi ele que provocou aquela tempestade, foi ele, o diabo. Vou matar. E quando veio a tempestade, começou a entrar dentro do barco. Alguém disse: vamos morrer. Ai, 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 vamos morrer. Alguém, Pedro, João disse assim: ei, Jesus está no barco, Ele está aqui dormindo, aleluia, Ele está conosco. E alguém foi lá e disse: Jesus, levanta, Jesus, acorda, Jesus, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Jesus se levanta. Ei, vento, psss. Mar, acalma-te. Escuta. O discípulo olha para um para o outro: quem é esse? Andava com Jesus, escutava a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, viram Jesus ressuscitando mortos, viram Jesus limpando os leprosos. Quem é Ele? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tu conhece Jesus? Tu conhece Ele? Se tu conhece, agora tu tem razão sobeja de exaltar Ele. Levanta a tua mão e agora começa a orar. E vai dizer para Ele: Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu és o batizador com o Espírito Santo. Ei, aleluia, aleluia. Começa a orar agora, meu irmão. Adora a Deus agora. Começa a adorar. Quem é Jesus para ti? Quem é Ele? Quem é Ele? Ande mai te fainde ouve as névias. Inde cande ouve as névias, su te canta lamandaias. Tu és o meu Deus, Tu és o nosso Deus. Nessa noite eu te peço, meu Senhor, que Tu tenha misericórdia. Estenda as Tuas mãos benfazejas, as Tuas mãos poderosas, as Tuas mãos saradoras, as Tuas mãos curadoras. Estende sobre esta igreja, estende sobre a Tua igreja, a Tua noiva. Aqui tem um povo que Te adora, aqui tem um povo que Te louva, aqui tem um povo que Te honra. Ei, Espírito Santo, seja bem-vindo nesta reunião. Espírito Santo, vem renovar estas vidas.
caídas. Espírito Santo, vem levantar aquele que está caído. Espírito Santo, vem enche aquele que está vazio. Receba a dose do Espírito, receba a dinâmica do Espírito, receba o poder do Espírito.